Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Boas Novas Cast. Se é a sua primeira vez nesse canal, eu gostaria de convidar você para se inscrever clicando no botão aí abaixo. Esse é um canal onde a gente compartilha, histórias e momentos de pessoas que foram impactadas por Deus e elas vêm aqui contar as experiências delas. Então eu gostaria de convidar você para se inscrever nesse canal e tamo junto. Acompanha o vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Boas Novas Cast. Estamos com quem hoje? E aí, pai? Como é que você tá? Pai, prazer ter você aqui. Que bom. Imensa gratidão. Tamo junto mais uma vez aí, batendo um papo. Ele disse que vai soltar tudo hoje, até como botou o homem no poder. Meu Deus do céu. Mas é gratificante, seja muito bem-vindo. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus, né? Um pouco cansado. Faz tempo que eu não te vejo, hein? Rapaz, deu pra dar uma sumida boa, né? A missão, né? Suga. O propósito, às vezes, nos coloca alinhado e dedicado ao ponto. Bacana uma experiência que eu vivi agora, porque a gente é sempre assim, né? Ah, fulano não me dá atenção. Poxa, eu queria tanto que fulano se lembrasse de mim. Mas a gente não imagina que a realidade da outra pessoa, sem a gente estar vivendo ao lado dela, é intensa. E às vezes ela não tem tempo para ela se lembrar de tanta gente que está dependendo de uma atenção. Eu vivi isso em dias agora, fizemos aí 7 dias no Nordeste, andamos quase 10 estados do Nordeste, que eu nem lembrava que eu tinha supermercado, não lembrava que eu tinha mãe, não lembrava que eu tinha nada. Porque você não tem tempo, aquilo te suga, a sua energia é sugada de uma forma que, se você não for startado ali, se você não tiver um gatilho de lembrança, e vale muito a gratidão, né? A gratidão, no meu modo de ver, é isso. As pessoas se queixam que às vezes as pessoas não se lembram da outra, mas gratidão é quando você é lembrado e você então inclina o seu coração para aquela memória que você um dia teve com aquela pessoa que fez alguma coisa por você. Se você rejeita essa memória e esse sentimento do passado e ignora, aí você é ingrato. Mas se você é capturado por essa energia que você viveu e se coloca à disposição, é gratidão. Então, gratidão é quando a memória do coração é ativada para você voltar e ser presente naquele momento. Não toda hora tá se lembrando, porque você tem uma vida, eu tenho uma, cada um tem uma vida. Mas, Matheus, bom tá aqui com você. Tamo você junto até o... não corta o cabelo. Tá sem tempo também? Sem tempo, acabou o homem. Que isso, depois casou. Como é que tá aí? Não, essa vida de casado? Já fez 6 meses? 9 meses. 9 meses. Daqui a pouco é 1 ano, né? Matheus tá com gato agora também. E o gato? Qual é o nome do gato, Matheus? Anjo. Anjo, gato é massa. Depois hein? eu boto a foto aí. Não vou botou pedir pro editor botar Produção, aqui, ó. bota a foto do anjo aí. E aí, E bom aí? te ver, nego. Bom Tamo te ver. junto até o céu, feliz. Você comemorou a vitória do PT? Nossa, pai. Não, pera lá. comemorei, não comemorei. Você tem um lado esquerdista não lá tem. dentro de casa. Tem. Não, dentro de casa tem. Você tem um lado Meu pai, lá, meu seu pai. Seu pai é meio esquerdista. Meio? Comemorou? Ele? Você? Eu não, mas ele Ficou comemorou. triste? Chorou? Não, chorei não, mas fiquei triste. Por que você ficou triste? Porque a gente Tainara pensa... tá rindo. Tainara. Chorou, Tainara? Ah! E você? Eu fiquei de boa. Parece que eu tava preparado. Quem me Você conhece... sabia que ia perder? Cara, eu tinha uma ligeira impressão. E eu falei isso pro senador Magno Malta. Eu virei para ele no primeiro turno. Virei dentro do carro e disse: mano, amanhã você vai se tornar senador da República. Você vai ganhar a eleição. Mas Bolsonaro perde a eleição. Bolsonaro não ganha. Eu tô sentindo isso no meu coração, no primeiro turno. Ele até brincou, falou: rapaz, tá parecendo um urubu magro. Nossa. Aí eu falei: não, é o sentimento. Sai daqui, sai daqui. É o sentimento que eu tô tendo. E aí virou a urna, deu lá, né? Perdeu com 6,5 milhões de votos no primeiro turno. E esse negócio que tá falando que foi golpe, essas coisas, não vira, né? Vamos me xingar, né? Mas eu costumo dizer que é igual o Flamengo e Vasco. Vale a pena destacar a camisa do Mengão aqui que eu tô, que é diferente. Essa Toma, daqui. e como? Campeão da Libertadores? O Vasco é assim, perde um título e aí fica, perdeu porque o juiz não viu a bola que bateu na mão. O Flamengo foi campeão porque tinha um escanteio que não foi dado, a falta que não foi dada, o pênalti que não foi dado. É uma choradeira, irmão. Perdeu dentro das 4 linhas. Então essa coisa de fraude, por que não houve no primeiro turno? Por que não se questiona o primeiro turno, onde se deu uma maioria esmagadora, conservadora no Senado, na Câmara, os governadores, né? Ou seja, o país revelado de direita, conservador, foi no primeiro turno. No segundo, perdeu por vários detalhes. Ao meu ver, faltou muita coisa
deveria ter recuperado a classe C e D antes. Enfim, são várias estratégias políticas que não foram adotadas e depois, em cima da hora, você não consegue recuperar. Então, na minha opinião, perdeu-se a eleição. Até porque as trevas, elas encantam, elas seduzem mais do que a luz. A luz está vista. Então, não há novidade. As trevas geram curiosidade. Curiosidade. Né? As trevas é aquela coisa de... Será? Como é que vai ser? Então, e a juventude e a oposição sempre se levantará para quem tem posição. A oposição é maior do que a posição. Você vê que tem gente que quando se posiciona... Por que é difícil as pessoas se posicionarem? Porque toda vez que alguém se posiciona, se levanta uma forte oposição. A oposição se dá de cara com a posição. Então é por isso que muita gente não se posiciona. Então a oposição sempre é maior, sempre é gente querendo... Quando você está na luz, você é manifesto, tudo é visto, você é revelado como você é. Então você pode ser acusado, injustiçado, enfim. Às vezes você falou uma coisa, vai ser interpretado de outra forma, então a luz é isso. Então as trevas estão aí. E é viver com essa realidade, sabendo que perdeu, vai ter o próximo jogo, levanta a cabeça e vai. E é isso que eu penso. E, cara, você ficou um tempo aí na campanha do Magno, né? Quanto tempo foi imerso nessa campanha? Cara, 60 dias, né? Nossa, pai do céu. Ficamos 60 dias aí, paramos tudo, as nossas atividades. Supermercado parado. Bom que ele consegue caminhar, né, por si. Sim. A vantagem de se treinar você criou pessoas, um modelo, né? Você criar um modelo estratégico no qual as coisas consigam andar sem a sua presença. É a lei da ausência. Essa lei é muito forte, ela rege a minha vida. Como que é? Fala pra gente. Essa lei da ausência é aquela ideia do cara que era dono de várias vinhas, um grande empresário, está lá nos evangelhos. E esse cara vai se ausentar por um longo período de tempo. E diz a Bíblia que ele chama os seus servos e delega a cada um uma missão. 1 a 5, 1 a 2, 1 a 1 talentos. E vai embora. Quem é esse empresário que pode se ausentar por um longo período de tempo, por uma distância muito longa? É esse cara. E quando ele volta, o que ele encontra? Crescimento. Ué, se você parar para pensar, diz que o olho do dono é que engorda o gado. Esse gado engordou 80% mais sem o dono estar perto olhando. Qual é o segredo? A lei da ausência. Ele soube startar quem estava à sua volta, quem tinha a capacidade de conseguir cuidar daquilo que ele havia conquistado. No entanto, que por isso se deu pouco para quem ia enterrar e se deu muito para quem ia multiplicar. O importante é você saber o que você confia à mão das pessoas que estão à sua volta. Então, o grande erro de todo empreendedor, de toda pessoa que quer ver algo crescer na sua ausência, é porque ele não sabe delegar na presença para que, quando se ausentar, dê continuidade até melhor do que quando ele esteja presente no negócio. Então, eu aprendi essa lei da ausência, consegui aplicar nos meus negócios e me permitiram me ausentar por 60 dias para promover aí, ajudar de todas as formas, meu amigo do coração, Magno Malta, e foi uma experiência única. Como foi? Né? Conta pra gente. É loucura, não, né? Você participar de um projeto embrionário, do começo. Sem perspectiva se vai ou não vai. Você sentiu uma noção, né? É uma incógnita, porque a política tudo pode acontecer, tudo é imprevisível. Eu até te perguntei, você falava, a gente não sabe, no último momento o cara pode... Eu costumo dizer que é igual a política, urna, é igual barriga de grávida e cabeça de juiz, só sabe quando sai. Não adianta. Você vai saber o sexo do menino quando nasce. E a sentença de um juiz é a mesma coisa. Você imagina, mas tudo pode acontecer. Então você fica naquela expectativa, naquela ansiedade. E eu carrego dentro da minha alma as experiências, porque isso é o que é bacana. Por isso que você tem que mergulhar, por isso que você tem que ser intenso em tudo que você faz. Porque você consegue extrair, mesmo da derrota ou da vitória, experiências que vão formar, moldar você para os próximos capítulos da sua vida. Eu costumo dizer, Matheus, que é igual uma montanha. A política, os negócios, a vida espiritual, é igual subir uma montanha. E de montanha, você sabe que eu entendo, que eu já subi a Pedra da Gávea, lá na orelha da Gávea, de 4 horas e meia para subir e 4 horas e meia para descer. São 9 horas só de subida e descida, fora o período que você tem que ficar lá. Então, eu aprendo uma lição. O topo não é um lugar para se habitar. Topo não tem água, topo não tem comida, topo não tem cama,
topo da montanha é o lugar que você chega, se enche de um sentimento surreal e você precisa respirar, pegar aquele sentimento, descer aquela montanha e arrumar outra para subir. Porque quem fica muito tempo no topo, ele se frustra. Porque topo não é lugar para habitar. Topo é lugar para sentir, imprimir aquela luta, o esforço, o suor, quase caiu, o mato, o rapel, aquela coisa toda, e você sentir e dizer, putz, eu consigo subir outra. Mas para subir outra eu tenho que descer. Então tem uma galera que quando chega lá quer morar lá em cima, quer morar num nível de sucesso, quer morar num nível de conquista, quer se agarrar com aquilo. Não, isso aqui é o meu mundo, eu construí isso e vou viver aqui. Não vive. Meu irmão, poca fora, desce e vai arrumar uma outra montanha para você subir. Que até Israel, Sim. É curioso, a primeira vez que eu fui em Israel, eu me deparei com um cenário, porque na minha ideia, Israel, o deserto era igual o Saara. Só areias. Só areia. Não, mas é cascalho. Né? O Sinai, quando você vê lá os montes de Sinai, aquela coisa toda, são tudo elevados, as penínsulas são montes atrás de montes. Então Israel subia, e quando chegava no alto daquela montanha, ela imaginava que embaixo estaria a terra prometida, mas não estava, estava um monte maior. Porque não dava para você ver à medida que você estava subindo. Sim. Então, o que frustrou Israel? Porque à medida que Israel subia, sempre via um monte maior. Aí descia e tinha que subir outro. Descia e tinha que subir outro. E por isso esse povo carrega essa marca, essa impressão de vitória. Por quê? Porque é um povo acostumado a estar no alto, sentindo, eu vou chegar. E chegava, mas sabia que tinha que descer para subir um outro. E uma hora chegou. E essa é a vida. Sobe, desce, se alimentando dessas experiências de fracassos e vitórias até chegar na terra prometida, na sua terra prometida, na minha terra prometida, na terra prometida de quem está ouvindo. Eu tô soltinho, pai. Joga a bola que eu quero fazer gol. Caramba, massa demais, mano. Em relação a todas essas experiências que você teve lá com o Magno, qual foi a maior que você pôde absorver nesse processo? Né? Paz, cara, do Magno. A calma. Porque quem me conhece sabe, irmão, não adianta esconder. Eu sou maluco. Eu sou intenso. Eu tô num negócio, por mais que eu tenha uma mente capaz de formular estratégias, desenhar, fazer gráficos, planejamento, cálculos e tal, eu vibro com as ideias. Eu sou enérgico, ou seja, à medida que eu recebo uma instrução da minha mente para desenvolver um plano de abordagem, de crescimento, de ataque, de vitória, eu empolgo com aquilo de uma tal forma que eu quero. E o Magno numa serenidade, numa paz, numa tranquilidade, sabe? Alguém que o tempo todo manteve-se firme num propósito, sabendo que existia um Deus que cuidava dele. Então eu aprendi muito com o meu amigo nesse período ali, lado a lado, labutando, foi de muito aprendizado, e o que mais me marcou foi essa tranquilidade, essa serenidade de conduzir as coisas em paz. E na política, a política de Magno é uma política diferente. Não é uma política do vereador, do prefeito, do conchavo, da amizade, do relacionamento, da verba, da emenda, do dinheirinho, de comprar um apoio político, de prometer uma coisa no futuro. Não, o cara ganhou para senador e não prometeu nada a ninguém. Não tem uma conversa de que prometeu assessoria para alguém, prometeu assessoria. Não tem isso. Uma campanha totalmente diferente. Um jeito diferente de fazer política. Tava no momento também, né? Mas é um cara diferente, porque Sim. A vida inteira foi assim, em prol das suas bandeiras, em prol dos seus ideais, em prol da causa, em prol do Brasil. E o discurso é esse: vota em mim por aquilo que eu defendo. Se aquilo que eu defendo é o que você defende, então vota em mim. Se não for, pode caminhar com quem você quiser. Próximo. Então isso a gente aprende, e eu saio desse processo eleitoral, mesmo tendo contribuído muito com a minha energia, com a minha força, com a minha garra, eu saio mais abençoado, porque é o princípio, né? Quando você serve, você é servido. Sim. Quando você partilha, você mais recebe. Você planta... Para você mais... O segredo do servir é tão gigante, porque se você oferta carona a alguém é porque você tem um carro. Então quem está recebendo a carona depende de você. Ou seja, quem serve é maior do que quem é servido. Então você nunca falta para quem serve. É aquela coisa, quanto mais você se entrega,
o universo, Deus, a vida se encarrega em colocar mais na sua bandeja para que nunca falte, porque sabe que você serve. E eu vivi muito isso com o Magno. À medida que você serve, automaticamente o meio, a situação era colocado, e eu aprendi demais e estou assim, felizão, porque você fazer parte de uma coisa desde o começo é muito massa. É muito especial, Sim. É muito especial. É igual o projeto de Noé, né? Cara, imagina a família envolvida desde o começo. Construir uma arca quando ninguém acreditava em nada, quando um velho louco dizia que ia chover e que ia transbordar tudo. E conseguiu fazer a sua família o apoiar num projeto, queimar a mão no betume, cortar madeira, e todo mundo olhando e rindo, e de repente aquela chuva, aquela tempestade tirou o projeto do chão, e quem a vida inteira passou zombando, agora está do lado de fora querendo entrar, e só estava dentro quem, quando o projeto estava no chão, se dedicou por ele. Então assim é a nossa vida, é gostoso quando a gente tem gente que lá no começo corta Sim. madeira, queima a mão com a gente, aí, irmão, pode vir vento, pode sacudir e você vai estar lá, ó, amparado, cuidado, ó, de bobeira. E isso que é os relacionamentos. Às vezes as pessoas, elas querem fazer um network, querem fazer um relacionamento, querem, né, fazer amizades, mas querem fazer com gente grande. Com gente que, né, esses dias eu ouvi aí um coach aí famoso falando que é igual rodar um toco. Você tem um toco, você vai rodando ele em volta, até para você arrancar o toco, você precisa primeiro. Só que eu acho bacana, mas aí é um toco, é alguém que já está grande, é uma árvore, é alguém que já está muito grande, então te dá muito mais trabalho. Então procura se aproximar perto de semente, porque elas vão crescer e quando elas virarem árvore, você não precisa arrancar nada em volta, porque você vai conseguir se alimentar dos frutos, porque você vai estar debaixo dela, porque você viu ela crescer. Então, quanto mais pessoas você puder ajudar quando está começando, é melhor. E é uma ajuda natural, não é forçada. Porque essa ajuda forçada, irmão, não rola. Não adianta. Para querer ter algo em troca, né? Não adianta. É uma ajuda natural. E é por isso que tem gente que fica se perguntando por que fulano não me ajuda? Por que ciclano não me ajuda? É porque não é para te ajudar, irmão. Porque quando é para te ajudar, Papai do Céu move céu e terra e fulano vai inclinar o coração para te ajudar. Se não estão te ajudando, irmão, é porque você não tem que ser ajudado. Você tem que passar por esse processo mesmo para você crescer, amadurecer, para lá na frente você ser importante para alguém. Então, uma vez eu vivi essa experiência, ela é bacana, Matheus. Eu coloquei uma cesta básica dentro do meu carro, fui para a porta da casa de uma pessoa que estava passando fome. Quando eu desci para botar a mão na cesta, eu senti dentro da minha alma uma voz que disse para mim, não coloque comida nessa mesa, porque senão que você vai entrar no vento é você. Eu coloquei essa família no vento, e não é você que vai tirar. Eu quero que eles passem por isso. Imagina você, sabendo que tem uma família que está passando fome, e que você está com a comida, e que o próprio Deus diz para você, dentro da sua alma, não vá, porque eu quero que eles passem por isso. Cara, são experiências assim que forjam a gente. Então, e é por isso que são as respostas que vêm à minha mente quando você pergunta, pô, por que fulano tem 2 carros na garagem e o outro está andando a pé? Irmão, não adianta você questionar isso. Não adianta você questionar o porquê. Tem gente que tem 5 aviões e tem gente que nunca vai andar de avião na vida, nem comercial. Por quê? Porque é a vida é assim. Ela é injusta, ela não é justa. Por quê? Porque nesse misto de injustiça, Deus completa a sua justiça, dando a cada um segundo aquilo que Ele quer que seja dado, para mudar a sua realidade, o seu contexto, porque não adianta, você vai ter acesso a pessoas que eu jamais vou ter. E vice-versa. E vice-versa. Então, por mais que você queira ser influente, seja influente onde você foi plantado, porque lá ninguém vai conseguir chegar a não ser você. Então, aprenda com essas experiências e assim eu vou vivendo felizão com essa ideia de Magno. E você falou que você foi na casa dessa mulher, na porta da casa dessa mulher. Como que você soube que era uma voz de Deus, algo de Deus assim que você ouviu, você sentiu? Como que você soube discernir, né? Porque muitas pessoas às vezes não conseguem discernir essa ideia de Deus falou comigo, será? Entendeu? Tô falando assim, existem pessoas, e como que você discerniu isso dentro de você? Então, porque é um sentimento muito forte, né? Quando a gente, é o que eu tô falando, a sua alma. O que é a alma? É as suas emoções. Então, você é confrontado por Deus nas suas emoções, no seu espírito. Você é impactado de uma forma que aquilo mexe com você. E outra, é uma coisa que não é da sua cabeça. Ninguém em sã consciência faz isso. Ninguém
fecha um porta-mala de um carro com uma cesta, com alguém que está passando fome e sai, se você não tiver uma experiência forte. E lembrando, eu lembro de outra. Nessa cidade, em Marataízes, Heraldo, irmão do prefeito Tininho, você sabia que eu fui parar no Santa Helena e desci com o filho de Heraldo, na época de pandemia, no IML, sem ninguém entrar, porque Deus me mandou ir lá orar por Heraldo, que estava morto, irmão, aqui no Santa Helena. Você não sabia disso? Sabia. Eu, na campanha de Zazá, você contou essa Eu te história contei? lá no... Pronto. Cara, olha que loucura. Foi uma coisa que entrou dentro de mim e eu achava que era para Heraldo ressuscitar, irmão. E não tinha ninguém que tirava na minha cabeça. Eu cheguei igual um trator, Gouveia lá, secretário de segurança, todo mundo. E eu sozinho lá, falei, não, eu vou entrar. Deus me mandou aqui para orar por Heraldo. Se ele vai ressuscitar, se ele vai, eu não quero saber. Deus me mandou aqui para orar. Uma certeza, uma convicção. Passando vergonha na cidade inteira. Todo mundo doido. Época de Covid, não podia entrar. De repente, chega o filho do Heraldo, dizendo que o irmão dele, lá de Londres, havia ligado para ele e diz, vai lá orar pelo meu pai, porque você tem que ir lá. E chegou eu e Jonatas, descemos para orar. Quando eu estou lá para orar pelo pai dele, que estava morto do outro lado da sala, Deus falou comigo no meu coração, eu não te trouxe aqui para orar para Heraldo, eu te trouxe aqui para você liberar uma palavra para o filho dele. Existe um legado que precisa ser passado, entrega. E eu virei para o menino e toma. Falei ali, nos abraçamos, foi um troço surreal. Orei pela situação, ressuscitou? Não, irmão. Mas se eu não tivesse me movido para ir naquela ousadia ali, eu não ia me encontrar com Jonatas, que Deus também o havia levantado para estar naquele momento, e eu e ele sabemos o que aconteceu ali. Então, irmão, Deus é assim. Deus está afim de pegar um cara louco. E quando queima, parte para cima. Vai com tudo. E quando que você vai saber que é Deus? Depois. A gente não sabe que é Deus antes. O problema é que as pessoas querem saber que é Deus antes. Querem ter certeza de que o negócio vai dar certo. Não é com medo de errar, não? E é melhor errar tentando do que ficar esperando uma certeza que você não vai ter. Essa certeza só vai aparecer depois que acontece. Se acontecer para cima, para baixo, para o lado. E outra, se der certo é Deus, se der errado é Deus. Se passar pela urna é Deus, se não passar também é Deus. Ué, se conquistar é Deus, se não conquistar é Deus. Por quê? Deus está em tudo. Ou ele vai te ensinar, você vai crescer. Então o que você tem que fazer? E todas as coisas vão cooperar, né? Pô. Todas as coisas vão cooperar para o bem daquele que ama. Tá motivado, irmão? Vai. Não tá, vai. Caminha. O segredo é caminhar hoje, amanhã e depois da manhã. Igual Jesus está lá, sacudindo, chega lá os caras querendo parar ele e diz, epa, Herodes mandou você parar. Mandou você calar a boca. Para de fazer o que você está fazendo, senão você vai perder a cabeça. Jesus diz, vai lá e avisa aquela raposa, que hoje eu expulso demônios, amanhã eu efetuo curas e no terceiro dia terminarei. Por quê? Importa com tudo caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã. O que ele está dizendo? Irmão, eu tenho uma missão. E não é Herodes, não é nada que vai me parar. Não existe ameaça capaz de me parar. Vai lá e dá o seguinte recado àquela raposa. Por que raposa? Porque raposa, Salomão diz, cuidado com a raposa, porque as vinhas estão floridas e as raposas vão ter com a vinha. A raposa invade a vinha num período do ano, quando a vinha floresce. Quando o cheiro da uva, da flor da uva, começa a atrair a raposa. Ela quer entrar na vinha e impedir com que o fruto nasça. Então, raposa invade a vinha no período das flores. O que Jesus estava dizendo é, o cheiro do meu ministério chegou lá em Herodes. E ele está tentando impedir que nasça o fruto. Então diga aquela raposa que eu já conheço. Ele é exterminador daquilo que está num processo. E ele não vai impedir que esse processo nasça o fruto. Eu vou continuar. Então é a regra da vida, irmão. Se estão vindo, se as raposas estão vindo, estão perseguindo, é porque o cheiro do que você está fazendo já está chegando em muito lugar. E cheiro é um trem que chega primeiro que você. Se não adianta, você passa um perfume cheiroso, ó, você pode estar longe, está chegando. Caatinga é a mesma coisa. Fedor é a mesma coisa. Deus me livre. Tá longe. O cara deu um peido longe, se for catingoso, você sente. Então o cheiro é muito forte. Então a raposa ela é atraída pelo cheiro. E ela diz, eu vou impedir. E Jesus diz, não vai. Qual é a receita? Qual é o segredo que Jesus está dizendo para os discípulos? Todas as vezes que uma raposa se levantar contra você, o que você faz? Continua no processo. Não deixa ela impedir. Floresça, porque já vem fruto. Então, se tem raposa, é porque tem cheiro de coisa boa chegando. Não para, né? Esse é o segredo. Vai para cima. E hoje a tendência é parar, né?
Porque a pressão, o dia a dia, a luta, a frustração, ansiedade, a depressão, régua de olhar todo mundo bem. Porque isso é uma desgraça, irmão. Você abre lá a sua internet, estão vivendo a vida que estão dizendo que você deveria viver. Não, você está vivendo a vida que você tem que viver, pô. Cada um está vivendo a sua vida. Respeita as fases. É igual lua. Vida é igual lua, irmão. É fase. É minguante. Vai viver minguante. Pô, mas tem gente que está vivendo lua cheia. Mas você vai viver minguante, pai. Enquanto você não passar pela fase minguante, crescente, nova, você não vai viver a cheia. Então, as fases da vida é igual a lua e você vai ter que passar por elas, respeitando-as, cada uma no seu processo. Não adianta querer pular fase, pular etapa, viver lua cheia antes de viver minguante. Fica aí minguadinho, porque a sua hora de cheia vai chegar. Então, e não deixa você que está vivendo lua cheia, vou deixar de viver lua cheia igual o cara. Você não se incomoda e tá comendo lagosta e saber que tem gente que tá passando fome? Eu falei, não. Por quê? Por quê? Porque eu quero que olhem pra mim e me vejam comendo lagosta, sabendo que um dia também eu já passei fome. Porque eu também já passei fome. Já comi angu de manhã, de tarde, de noite. Angu frito, angu ensopado, angu com couve, angu com taioba. Já passei por isso. E o fato de, na época, eu ver que tinha gente que estava comendo melhor do que eu, não me fez desistir da vida. Pelo contrário, me fez ver. Se estão comendo, um dia eu vou comer também. Então, eu não vou, no dia que eu posso comer, dizer que eu não vou mostrar, porque vão dizer o quê? Eu não tenho o que comer, o cara está comendo lagosta. Você que está vendo alguém comendo lagosta, andando de jato, viajando, de carrão, curtindo onda, tirando, o que você faz? Você se alegra, sabendo que existe uma lua cheia, que hoje você é minguante. Mas aquele cara que lá hoje está cheia, já foi minguante igual você. Porque se não herdou, papai, você vai lá na história do cara. Se ele não herdou de papai e mamãe, bate palma pra ele, porque ele já teve a história mesma que a sua. Trabalhar pra conseguir. Bora. Incrível. Dá muito corte, hein, pai? Dá. Eita, Já esse fala. podcast vai subir? Porque Vai, eu fui o primeiro inteiro. a gravar aqui. Fui o primeiro a gravar aqui, o senhor não subiu, não entendi. Esse vai subir Esse inteiro, vai subir, vai né? subir. Esse vai, né, Tainara? Terça-feira. Esse vai, né? Agora que o senhor tá famosinho, estourado, bateu 1 milhão. Aquele negócio de 1 milhão é o quê, Tainara? Contas alcançadas. Então é mais do que visualização, né? Mais do que visualização, são contas. Que bacana. Só no Insta, fora o Só YouTube. fora o YouTube, TikTok. TikTok nós estamos com 19 mil seguidores. Que bacana. Que bacana. Kawaii agora Que também. bacana. Tudo, Estourou. tudo. Voa, papai, voa. Isso aqui vai ser, esse podcast vai estourar também. Não vai nada. Parece que tá um freio de mão puxado nesse trem. Vai. Aqui. Mas o estourar é alcançar quem tem que ouvir, Quem cara. tem que ouvir. Mano, não adianta. Você pode falar o que for, é o que eu tô falando. Quem tá ouvindo esse bagulho aqui agora, irmão, é porque tem que ouvir. Se chegou pra ouvir, é porque você precisa ouvir. Acabou. É nisso que eu acredito. Então, cada um que vai. Mas vai. Brilha. Abre o coração. E como que você acha que vai ficar agora, na sua percepção, até mesmo nesse envolvimento político que você teve? Você se envolveu com muita gente, acredito, nessa área, e Lula ganhou. Como que você acha que vai ser daqui pra frente agora? Mesma coisa? Até mesmo você como dono de supermercado, você tem que ter uma noção de como vai ficar o mercado, né? Como vai ficar a economia. Você acha que... Cara, então, vamos lá. Na minha análise, Lula é um estrategista. Demais. Não é à toa que o cara foi 2 vezes presidente da República e fez 2 vezes um sucessor chamado Dilma Rousseff. E se não tivesse preso, faria o terceiro, Haddad, que teve uma diferença de 10 milhões de votos. Em 2018, Lula estava preso. Bolsonaro não perdeu a eleição dia 30 de outubro. Bolsonaro perdeu a eleição quando não se posicionou, quando o Supremo Tribunal Federal deu a legitimidade para Lula concorrer às eleições. Lá, possuído de um sentimento que, ao meu ver, não foi correto, Bolsonaro e sua família pensaram: que bom que Lula dispute a eleição. Só assim nós vamos ter um oponente de peso para mostrar força. Essas foram as declarações de Eduardo Bolsonaro. E esse foi o dia em que deveria ter sido feito todo o movimento. Manifestação, ir para a rua, porque lá foi dito, foi escrito que Lula seria eleito presidente da República agora. Por quê? Porque... é o que eu te disse, a logística, o aparato, a forma na qual o Bolsonaro conduziu esses 4 anos levam a isso, leva à oposição. E o que o PT e a esquerda sempre souberam fazer de maneira bem feita é ser oposição. E nunca conseguiram se opor da mesma maneira, com veemência, que a esquerda é capaz de se opor quanto a governo. Então,
quando ela governa, a oposição é fraca. Quando outros governam, ela cresce ainda mais e consegue, de todas as formas, sufocar. Então, no meu ponto de vista, Lula não vai fazer um governo ruim. Estão dizendo, né, que o cara vai fechar a igreja, que o cara vai fazer aquilo outro. Cara, o cara não é besta, irmão. Sabe que não pode concorrer a uma eleição daqui a 4 anos, porque a idade mínima é 35 anos e a máxima acho que parece que é 80 e poucos anos, não pode concorrer, ele não pode ser mais candidato a presidente. Então eu acredito que ele vai querer preparar um terreno, um caminho, vai querer fazer um sucessor, e ele é bom disso, né? E a gente percebe, eu acho que o Congresso foi bem definido, o Senado foi bem definido, eu acredito que vai haver uma oposição agora mais desenhada, e a habilidade também que Lula tem de governar, com a forma da conversa, com a forma que já foi revelada, do dinheiro também muito forte, chegando muito forte, já vai ficar um pouco inviável. Então acho que vai ser um jogo bacana para se assistir, vai ser um campeonato que vale a pena, com muitos jogos decisivos, com muita gente virando de lado, com muita gente que se elegeu. Você acha que vira? Ah, vira. A política tá aí, papai. A política tá aí para ensinar pra gente que tem muita gente que vai de acordo com a maré, que surfa a onda que vem. Eu falo de onda porque eu sou surfista, eu entendo. Bom mesmo é o surfista que sabe escolher a onda certa, que não se apavora, que tá ali no mar sabendo que ele tá ali para um momento. Se ele pegar uma onda e ficar nela 2 minutos, ele ganhou, ele pode ir para casa. E o surfista se alimenta disso. Então ele não se apavora, ele não quer entrar em qualquer onda, ele sabe a hora certa de remar. Só que tem uma galera aí nesse mar que ele tá craudiada de gente que se fez e que as ondas vão passando e eles ficam apavorados e vão. Então você vai ver gente capotando, você vai ver gente que não consegue finalizar a onda e vai ver a galera mais experiente ficando lá esperando a onda boa para surfar. Mas muita gente vai surfar. Então, e eu acredito e desejo. Não torço para o meu país dar errado, não posso torcer. Ah, mas a esquerda torceu para o país dar errado com o Bolsonaro. O problema é da esquerda. Eu torço para que dê certo. Eu levanto as minhas mãos e declaro bênção sobre o novo governo. Isso é até bíblico, né? E, cara, eu não tô aqui para torcer para dar errado, não tô aqui... É baixo, gente comemorando, celebrando que o Auxílio Brasil vai de 600 para 400. Cara, eu ouvi gente dizendo que torce pro Nordeste passar fome. Cara, só quem é vazio de alma, de sentimento, não entende o que é isso. Então, eu acho que precisa dar um freio nesse extremo, nessa direita radical, nessa coisa louca de gente maluca que tá demais. Eu acho também que tudo... Deus tem um plano em tudo, irmão. Assim, de coração aberto, eu acho que Deus, ele olha para nós e fala assim, cara, vocês não sabem o que eu faço hoje, mas lá na frente vocês vão entender. Vocês vão entender. Então, eu quero... Eu acho que tinha muitos pastores endeusando... acho que eu não vou nem entrar nessa onda, não, porque se eu entrar nessa aí vai dar muitos cortes. Nossa, aí esquece. Aí vai dar muitos cortes. Deus, ele sabe de todas as coisas para direcionar a nossa nação, né? E a gente tem que confiar em Deus, não na mão agora... A nossa confiança sempre é no Senhor. E se Ele quiser provar a igreja, se Ele quiser provar os seus, e se Ele fizer um péssimo governo, se Ele se levantar contra as igrejas, perseguir, que bom. Porque a igreja é especialista em crescer, não quando é aplaudida, mas quando é vaiada. Nossa, é verdade. A igreja cresce não quando é ovacionada, mas sim perseguida. E é onde mostra os verdadeiros cristãos, né? Os valores. Então, nós estamos aí, irmão, para jogar o jogo do jeito que ele vier. Se vier para cima, nós vamos para cima. Se vier para baixo, nós vamos para baixo. Agarrado às nossas convicções e aquilo que a gente acredita. Massa demais. Cara, incrível. E mudando de assunto, vai estar indo para os Estados Unidos, né? States. Solta o inglês aí. Solta o speak aí. Joe have. Tem um podcast, lembra você falando que você foi fazer... Tem um corte, né? Você foi fazer inglês lá com os molequezinhos, to bet to be, não sei o quê. Deus, mete o pé daí que a sua hora já passou, irmão. Você tem boleto pra pagar. Já passou. Ou você aprende agora, na sua fase de aprendizado, por isso que é importante. Porque senão depois, irmão, é só milagre para sua mente conseguir assimilar. Porque você tem um monte de coisa para fazer. Isso. Você tem uma outra realidade para viver, né? E a vida é isso. É essas fases, você aproveitar ao máximo para aprender nelas. Porque depois, irmão, não queira aprender na outra fase, não. Que você não vai aprender, não. E indo aos Estados Unidos, eu lembro de uma história bacana, né? Porque eu tentei o visto 3 vezes e fui negado.
3 vezes. E o Michael Abud, lá da embaixada de Balneário Camboriú, o cara ligou para mim e falou assim, pode ir lá, porque você vai falar no evento de inauguração de uma igreja que eu tô abrindo na Flórida. Eu falei, não sou eu não, porque eu não tenho visto. Ele falou, você não tinha. Pegue a sua família, vá ao consulado que você vai ter. Peguei minha família, fui e recebi o visto para os Estados Unidos e fui com honra. Fui honrado e tenho muitos amigos lá naquela nação. E vou estar lá com o Erasmo, com o Gisele na Flórida e vou viajar em 5 estados americanos. Vou fazer um tour lá, repetindo. Quantas palestras vai dar? Uma só. Só vou, na verdade, a gente aproveita... Por enquanto, né? Chegar lá Não, mas não, porque já está com a agenda mesmo programada. Programada eu estou para falar ano que vem. Ano que vem a gente vai abrir agenda, vai colocar para... Vamos fazer umas palestras aí no Brasil, vamos fazer umas mentorias, vamos curso, vamos para cima, vamos compartilhar. Acho que chegou o tempo, chegou a hora de abrir o coração para que outras pessoas possam também ser alimentadas com aquilo que a gente já aprendeu. Por que você acha que chegou o tempo? Agora? Sei lá, é aquilo, é a chave, né? Vira dentro da gente. Vira, né, Tainara? É uma coisa que acontece e nós vamos para cima. E você olhando o mercado hoje, seja de pessoas que estão passando informação, conhecimento, seja bíblico, seja não bíblico, como que você enxerga esse mercado hoje? Que a gente vai começar, por exemplo, nós estamos juntos, né? Agora tem 10 dias aí para fazer... Isso aí. Virar um homem. Tá na mão dele aí, ó, a responsabilidade aí, ó. Como que você enxerga esse mercado hoje, até mesmo olhando todas essas pessoas, né? Tem grandes nomes, vou citar alguns aqui, Thiago Nigo, Joel J, Paulo Marçal é um dos grandes aí, tô falando de empreendedores digitais. Tem também pregadores, Eliseu Rodrigues, Silas Malafaia, entre outros. Mas como que você enxerga esse mercado digital, na sua visão, como até mesmo como empreendedor? Com essa visão que você tem diferenciada? Cara, então, o que eu percebo é que cada nicho ele é alcançado por uma voz. Não adianta. Por mais potente que a sua voz chegue, por mais forte que ela seja, por mais longe que ela vá, ela não vai chegar em todos os lugares que você pensa. Ela não vai. E mesmo que a potência da sua voz chegue, ela não consegue convencer todos que a ouvem. Então, por isso é importante ter muitas vozes. É por isso ter a importância de deixar muita gente falar, não cercear o direito de fala. Deixar que o máximo de plays possíveis sejam startados para alcançar o máximo de pessoas. Porque a linguagem, a forma, tem gente que só vai ser startado, ativado, com o timbre da minha voz, com o jeito que eu falo, com o jeito que eu me posiciono, com o jeito que eu aprendi com a vida a fazer com que elas enxerguem a vida da forma que eu enxergo. Então, eu acho válido, eu acho que o mercado está aí para isso, e quanto mais gente tiver, melhor. E o que precisa ser feito é partilhar. Quando você partilha, quando você compartilha, tem gente que se identifica com a sua voz. Então, não é preocupado se você tem muito, se você tem pouco, é você falar. Não é com números, o resultado é mudar a vida de pessoas, é você conseguir impactar pessoas, usar essas ferramentas, essa tecnologia, usar isso tudo. Essas hoje são as nossas redes. E nós devemos usar para capturar o máximo possível de peixes, para que eles consigam alcançar um propósito na sua vida e crescer. Usar essas ferramentas, usar o caminho... Pro bem, né? Que outros já percorreram, né? Você está falando aí de players aí que eu já tive a oportunidade de conhecer, de estar perto, de ter experiências. Então, eu acho isso bacana. Eles vão conseguir alcançar pessoas que eu não vou, e assim sou eu. A minha voz, irmão, tem gente que vai ouvir e vai gostar do que ouve. E tem gente que não vai gostar dele, né? Tem gente que não vai gostar dele, vai gostar de mim. Tem gente que não vai gostar de mim e vai gostar dele. Então, eu não posso dizer que existe uma voz A, uma voz B, uma voz C. Para mim, todas as vozes. Eu costumo dizer que o importante é a água, não o cano. O cano é enferrujado, mas a água tem que ser pura. Então, só toma cuidado com o tipo de água que você bebe, porque também a sede faz isso. Você quer beber qualquer água, e tem água que dá indigestão, tem água que te coloca para, ao invés de te hidratar, te desidrata. Então, toma cuidado com o tipo de água, porque na sede é isso. É igual comida na rua, irmão.
Se você tá com muita fome, você come qualquer coisa. E quem come qualquer coisa tá sucinto a passar mal. Então... Tem que fazer uma análise. Tem que fazer uma análise, dar uma beliscada ali, não se aprofunda demais. Vai passar o cartãozinho? Passa o cartãozinho onde você... Devagar. Devagar, não se apavora, não vai na emoção, não. Vai devagar, respira, vai, porque aí é a melhor coisa pra você não passar mal. Cara, incrível. E vai iniciar, né? Startar nesse projeto. Na verdade, já startou. Eu já fiz isso há anos. Anos. A verdade é que antes dessa galera vender... Tem uma fotinha, vou falar da fotinha. A fotinha do... Vou falar o nome. O Thiago Brunet, assim, ó. Tem. Fala comigo. Tem e aí? Thiago, tive muitas experiências bacanas com o Thiago. Conheci o Thiago numa fase da vida dele em que ele mesmo já falou isso diversas vezes, difícil. Conversamos muito acerca do reino de Deus. Já tive a oportunidade de ministrar no CID, né, que Thiago fazia lá na Barra da Tijuca. Enfim, tem muita história, muita coisa bacana. Eu fui por um caminho e a galera foi por outro. Mas lá atrás, o TEM, Treinamento de Excelência da Mente, é um curso que nós desenvolvemos lá atrás. Eu consegui enxergar esse empreendedorismo, essa vontade de você pegar princípios vividos da sua própria vida e da história de outros na Bíblia e conseguir converter, canalizar isso em ferramentas práticas para que as pessoas, uma vez aplicando essas ferramentas na sua própria existência, encontrem o propósito das suas vidas. Então isso a gente já fala lá atrás. Eu fiz um kit, um curso que tinha camisa, que tinha DVD. Na época, o primeiro audiobook do mercado, que é um livro, que a gente leu o livro, a galera colocava o CD. Então, o que a gente vai fazer é se atualizar nesse mercado para entregar de uma forma mais bacana, para que as pessoas consigam. E hoje, com muito mais experiência, com uma carga emocional, espiritual, ou seja, de potência na alta, porque eu peguei o TEM e coloquei ele em prática e ele deu certo, ele virou. E muitas das estratégias que eu usei na minha empresa, que eu usei na campanha, que eu uso no meu dia a dia, vem de uma iluminação que eu tive através desse método que mudou a minha vida e muda a vida de muita gente que está à minha volta. E hoje a gente vai startar isso aí. Levar essa experiência, essa energia, cara. Porque o que muda a vida das pessoas é a energia. Porque você vê uma galera, os soldados iam para prender Jesus, quando chegaram começaram a ouvir o cara falar e pararam e disseram, pô, esse cara fala como ninguém. Por quê? Porque não é o que ele falava, era a forma na qual ele falava. A energia da palavra, o verbo sendo transmitido. Aquilo marcava, como marca até hoje, a vida das pessoas. Então, quando você permite que essa energia se conecte à sua, isso é que muda a vida das pessoas. Essa energia, mais do que a palavra, porque tem muita gente aí no meio que é tudo copia e cola, né? Tudo Ctrl+C, Ctrl+V. O cara vai lá, pega uma frase, copia e entrega. Quem tem um jeitinho melhor de entregar, se conecta com aquela energia e adota a sua vida e o troço anda. Então, eu acho que a minha energia está aí e quem se ligar a ela, bem-vindo. Vamos junto somar força para a energia ser capaz de fazer com que outros saiam do chão. Uma energia só para me potencializar, para que eu cresça, sem conseguir fazer os outros crescerem, eu não quero, né? Sim. Eu quero uma energia capaz de me fazer mudar de nível, mas fazer com que aqueles que estão me impulsionando também saiam dos níveis que estão. E em todas as esferas, não só material, mas espiritual, como ser humano, como a forma de enxergar a vida. E é isso que eu vou aí para somar, compartilhar. E não vai ser barato, não. Vai ser caro. Tô brincando. Não, vai ter para todos os gostos. Isso aí, tem que fazer tem que fazer uns bem bolados aí. Não sei como, mas nós vamos fazendo. Vai fazendo para ajudar as pessoas e eu acredito que esse é o propósito. A gente já se conecta aí bastante tempo. E sei que vai virar. Sei que vai virar e vai abençoar muitas pessoas. E tá iniciando, né? Tá startando isso do coração. Já tem... Quanto tempo que a galera quer, né? Lança! Já tem. Lança! Eu tenho umas agências aí fortes, uns caras grandes, tudo, umas propostas grandes. O papo. Mas não dá, né, pai? Porque a história é isso.
Isso é que é o bacana. Conta. Agora é a conexão. Eu e Matheus, nós temos uma história. Lá atrás, eu paradinho no mercado, Matheus, cismou. Vou mexer com esse trem e tal. E fez um evento lá em Itaipava. Em Itaipava. E foi lá me convidar para falar e eu não aceitava o convite de ninguém. Chegou lá, eu falei, não, vou no evento desse rapaz. E cheguei lá, falei lá uns 40 minutos, Matheus. Mais. Uma hora. Uma horinha lá, abri o coração, falei e tal. Matheus tirou uma foto bacana com um microfone branco, até hoje lá no meu escritório. Pegou uns livros de presente e nós nos conectamos. Matheus nem sonhava em ter empresa de lançamento digital, nem sonhava com nada. Matheus queria era fazer alguma coisa para Deus, para o reino. E a gente se conectou ali, nasceu uma amizade. E essa amizade veio florescendo. E as conexões foram acontecendo. E Deus foi te dando experiência, te fazendo ir para Casei. Casou. Debaixo de chuva, né? Meu Deus. Eu fui padrinho. Foi padrinho. Todo molhado. Marinés. Não tem uma foto. Tem um vídeo. Tem um vídeo. E nós estamos aí, cara. Eu acredito nisso e fico muito feliz em te ver bem, ver Tamo você junto. voando aí, fazendo parte da sua vida. Nós estamos precisando voltar daquelas caminhadinhas de manhã. Nossa, falou tudo. Olha aqui. Nós estamos precisando, precisando. Gordo. E eu tenho um carinho grande por você. E nós vamos junto para ver Tamo o que vai junto. dar. Vamos sacudir a terra aí, vamos Quebrar tudo. Vamos para cima. Saber, tem que tacar fogo nesse processo. E ele, enrola, hein? Vamos. Aí pega Magno, não, vou... E ativa e virou, né? O cara virou. Vai ativando uma coisa, né? Vai ativando. Não, a gente ia... Não, vou abrir uma loja em Piúma. Nossa, verdade. Não, vamos lançar, antes vamos abrir, vamos vender, tá todo mundo vendendo. Não, não mexer com nada de curso agora. Não, vamos montar um mercado em Piúma. Fomos lá e a abertura? Um ano. Não. Completou um ano, cara. Um ano. Ontem, massa. Parece ontem, né? Pô, massa, né? Massa. E aquele vídeo, cara, que você... né? Eu briguei com o Matheus, que eu queria que o Matheus pregasse a multidão do lado de fora. E o Matheus lá dentro filmando, pegou aquele recorte lá que eu pude exaltar a história, né? A minha história, a história da minha mulher. E Vagnão foi o primeiro vídeo que viralizou, né? Que estourou. Sim. Quem não viu, aconselho lá, vai nas minhas redes sociais, ver. Tem que pegar esses vídeos e subir no YouTube, Matheus. No canal lá, José do Brasil. Botar, né? Alimentar o canal do YouTube. Você tem que brilhar, pai. Você tá muito devagar. Você tem que... Todo dia ele fala que tá devagar. Todo dia. É muito devagar. E você faz tão parte da minha história que tudo que viralizou na minha vida, né? Você tava ali. Foi esse vídeo, esse momento, o vídeo lá da Dona Luzia. Quem capturou foi você, né? Você que entrevista lá. Você tava comigo em São Paulo, que eu não queria postar. Eu dizia, posta aí. Não, vou postar só no TikTok. Só no TikTok. Uma hora depois, rapaz, 100 mil views. Que negócio é esse? Alcançando. E muita gente... Marquezine repostando. Virou uma coisa de louco, cara. Então, cara, nós estamos juntos e o que der, se der 10 milhões, 20 milhões de visualização, 1 bilhão, se der 5, não tô nem aí. Vamos abrir, eu sei que esses 5 aí é o que eu lembro da missionária que me ganhou para Jesus no meio do mato. Ela andava com os filhos na linha do trem, 10 quilômetros debaixo de chuva, para falar para drogados dentro de um centro de recuperação. Pensa. Ela não sabia que ali ela estava evangelizando alguém que um dia ia viajar mais de 1.000 cidades do Brasil, 29 países do mundo, escrever livro, alcançar a vida de milhares de pessoas. E ela estava ali, dando o melhor dela, a simplicidade dela, tocando o pandeirinho dela, falando de Jesus na humildade dela. E ali ela estava ganhando alguém que pôde contribuir na vida de tantas outras pessoas. E é isso que eu espero. Eu com o meu tambor, com o meu jeito. Você contribuiu muito na minha vida. Então, tocando o tambor e mais gente aí. Ó, empresa, Boas Novas Cash, agora mais um projeto tá saindo do papel aí. Tudo começou também naquelas palavras lá. Essa palavra, você falou também da sede cobra quando tem que ser cobra e sede de pomba quando tem que ser pomba. Isso aí. Então, foram palavras que mudaram a minha vida nessa jornada. E nós estamos caminhando, cara. Caminhando em prol daquilo que Deus tem para fazer. E o negócio, né? O que Deus tem para fazer? Não sei, faz. Como que é a pergunta, né, cara? E é isso que a gente fica. O que Deus tem para fazer? O negócio é olhar o que tem que ser feito e executar. Como será a terra prometida, né? Igual você falou, chegar na sua, na minha, na nossa terra. Como que será essa terra prometida? Então, a gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente sabe se é esse caminho que a gente tem que seguir.
E outra, fazer que o processo seja melhor do que o resultado. Curtir, né? Cara, curte o processo. Porque isso eu acho que a ansiedade bate muito nas pessoas por causa que só quer o resultado, não né? consegue celebrar o que você tá vivendo ali, cara. E outra, cara, você vai morrer, cara. Como celebrar no pouco? Você vai morrer, cara. Quer motivo maior para celebrar? Você vai morrer. Tem uma data de validade na sua testa, cara. Você não consegue ver, seu pai não consegue ver, sua esposa não consegue ver, mas tem um cara lá em cima que olha para você e sabe o dia da sua morte. E ele tá olhando todo dia para você e dizendo: vive, cara. Vive, porque você não é eterno. Você vai morrer. Você vai passar. Você vai ficar velho. Você vai chegar um dia que vai ter vontade de fazer as coisas e não vai ter vontade. Você vai ter recurso, mas não vai ter vontade. Você vai ter vontade, mas não vai ter energia. Então, cara, vive o hoje. Celebre. Cara, hoje, o seu momento é agora. A sua vida é agora. Para de buscar no futuro o motivo para celebrar o presente. O presente é a maior dádiva. O presente é a maior virtude. É esse. Esse é o dia de hoje. Então, se alimenta disso, da vida. Porque tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Esse é o segredo. Respirou hoje, tá aí, ó, um bom motivo para você se alegrar e celebrar. Não espera acontecer para viver, irmão. Vive para ver acontecer. Forte demais, forte demais. Mano, eu sempre falo, as pessoas que estão aqui, eu sempre peço pra... E eu acho que esse podcast vai ser um podcast... Tá dando o quê? Tá dando o quê? Uma hora e pouca. Mentira. 1h50? Não, 50 minutos. Nossa, 1h. Nosso pai. Tá doido? Resenha boa, né? Boa, tá doido? E quais são os próximos passos sem ser o curso do José do Brasil? Vai para os Estados Unidos, depois volta, falou que vai palestrar ano que vem nos Estados Unidos. Vamos fazer movimento, pai. Se mover, né? Esse é o segredo. Esse é o segredo. É mover-se. Tudo precisa de movimento. As coisas crescem quando se movem. Quando você move as coisas, existe o tempo em que você fica inerte, parado, e existe o tempo em que você precisa se movimentar. Entender esse equilíbrio é fundamental na Nossa, vida. aí é o difícil, né? Esse é o segredo. Não é difícil, é você se mover sem se forçar. Um movimento forçado não é muito bom. Tem gente que acha que... Mas o que é um movimento forçado, por exemplo? Eu falo assim, fazer por obrigação? É você querer se dedicar a uma coisa porque você precisa, não porque você realmente quer. Eu preciso levantar para trabalhar. Eu preciso para pagar a conta. Eu preciso. Você passa a sua vida se movendo pelo que você precisa. E aí você se move arrastado. Quando você percebe que o movimento vai por paixão, é leve. Quando você vê as coisas vão se encaixando, acontecendo, e não é aquela coisa tracionada, pressionada. Então, você chega uma hora que percebe. É igual o movimento de um esporte. É igual você vai fazer um kitesurf, por exemplo. Você tem que ficar com a pipa lá. Não é força, é jeito. É igual o tiro agora. Eu tô lá treinando para pegar meu porte. Cachoeiro? Cachoeiro. Cheguei lá, tem um movimento que se você botar força demais, o gatilho tem que ser leve. Ou seja, depois que você pega o jeito, você vai. Mas enquanto você não pega o jeito, você fica nervoso, você fica tracionado. E todo o movimento que você faz, piora. Então, quando você pega a veia do negócio, o negócio flui. Então, você tem que ter essa sensibilidade para saber a hora de produzir. Mas quando você vai saber? Quando você faz. Você tem que ir lá atirar. Se você não for lá atirar, se você não ter essa experiência, você não vai encontrar a hora certa de deixar o movimento te levar. Então, trabalhe porque você precisa, mas trabalhe atento também, sabendo que lá nesse trampo que você está fazendo porque precisa, você precisa encontrar o equilíbrio de se mover para aquilo ali se tornar natural e você começar a tirar onda gostando do que você está fazendo e não sendo uma obrigação. Porque tudo aquilo que na sua vida é uma obrigação não te projeta, te aprisiona. Então você precisa encontrar o prazer na obrigação. Porque tudo também, você só começa quando é obrigado. Sim. Você começou por... Igual você tem uma peixaria ali, você falou que trabalha... lembra? Restaurante. Não, hoje é a peixaria, antes era um restaurante. E você trabalhava... Era desse jeito também, igual você estava... Sempre foi, a vida inteira. Eu já esmerilhei cabeçote em retífica de motores do meu tio, na Barra da Tijuca. Ou seja, eu sempre acreditei que você tem que fazer
Porque você precisa fazer, você precisa se mover, você não pode não ter nada. A ociosidade é o mal, você não pode ficar muito tempo parado. Assim como você não pode ficar muito tempo triste. A tristeza, você pode. Pô, tô abatido, tô numa bad. Beleza, quanto tempo vai durar a sua tristeza? Pô, caí no fundo do poço, todo mundo cai. Tô num túnel escuro, beleza, mas você precisa se mover. Quanto tempo você vai ficar nessa bad, que é o X da questão? Você tem que ficar o mínimo de tempo possível no dia mal, para você encontrar o dia bom. Então as pessoas hoje estão se agarrando às suas tragédias, estão se agarrando à sua dor, estão se agarrando aos momentos de tristeza e eles estão superando essa força que é capaz de te arrancar. Então sai fora. Não fique muito tempo lamentando, nem muito tempo chorando, nem muito tempo de luto. É o que eu falei. Cara, a sua luta tem que ser maior do que o seu luto. Você não pode passar muito tempo da sua vida enlutado. E hoje eu percebo que a galera tá assim. Tenta, não consegue, se enluta. Se frustra e não consegue caminhar de novo. Pra cima, uma hora vai dar certo. Forte. E curtir a bad e curtir os momentos bons também, né? Curtir os dois. Ah, tá triste, tá mal? Vai ver, igual você falou, vai ver Netflix, vai... Curte, cara, a bad. Curte a bad, aprende com sabe, essa bad. Tem como analisar, igual, por exemplo, tem como a pessoa... Cara, será que... Porque às vezes na bad a pessoa não encontra um ponto de saída. Porque quem tá no fundo do poço às vezes não encontra a corda pra subir. Tá entendendo? É porque espera que alguém jogue a corda, irmão. Olha aí, ó. Por isso que não sai, porque fica esperando alguém. É tentar buscar... Por que não vejo uma luz no fundo do túnel? Porque você está buscando a luz lá, produz ela aqui. Tenta sair desse poço que você está nas paredes, pai. Para de ficar esperando alguém jogar uma corda para você sair. Dá um jeito de sair daí sozinho. Grita, faz alguma coisa, se move, porque se você ficar só esperando, ninguém também vai saber que você está no buraco. Então você não precisa, ao invés de se isolar, aparece. Por isso que a tristeza ela não pode te esconder. Pelo contrário, vai pra rua. E o que mais acontece é isso. Quando a angústia chega, você quer se isolar. Quarto. Por quê? Porque há uma pressão que tenta te colocar para baixo. Mas essa pressão você tem que deixar... Vai triste mesmo. Vai chorando. Vai. Deixa as pessoas te verem como você é. Porque também a ajuda chega quando a pessoa te enxerga. Então eu acredito muito que você... É bacana quando alguém joga uma corda, mas é mais bacana ainda. Eu conto uma história aqui que eu acho legal. O cara foi cortar um caminho no cemitério. E aí tava cavando buracos, fazendo uma sapata gigante para construir uma capela. E o cara à noite caiu num buraco. Tá lá. Imagina, cemitério, 10 horas da noite, o cara cai no buraco, tenta de tudo que é jeito sair de lá e não consegue sair. Daqui a pouco ele ouve alguém assoviando. E ele... Quando pensa em gritar, não grita, cai alguém dentro do buraco. Ele tá lá dentro do buraco, calado, quieto. E o outro que caiu tá lá doido, tentando sair. O cara falou, rapaz, deixa eu ficar quieto aqui, porque se eu falar qualquer coisa, esse cara vai ficar maluco aqui dentro. De um cemitério, de noite, escuro, então deixa eu ficar quieto. E o cara tentou. O segundo que caiu, tentou, não saiu. Aí uma hora o cara cansou e disse assim, ei... Não adianta tentar sair daqui não, porque tem um tempão que eu estou aqui tentando e não consigo. Pô, você imagina você num cemitério ouvir uma voz dizendo que está tentando sair do buraco há um tempão e não consegue. De repente houve um silêncio naquele buraco. E o dia raiou, o cara pensou, estava procurando, o cara morreu com as minhas palavras. Não, olhou no buraco, irmão, tava marca de mão, marca de pé, de cara, de boca. O cara comeu terra. Por quê? Porque o susto... O impulsionou, o tirou daquele buraco. Então, moral da história, cara. Se você não tá conseguindo sair... Arranja um susto, né? Arranja um susto, irmão. Deixa alguém te assustar e sai desse buraco, sai correndo daí, porque seu lugar não é aí, não. Falta motivação, então, né? É isso aí. Tem que achar a motivação certa pra sair do buraco. É isso aí. Falta uns boletos, né? Bota uns boletos... Não, mas chega uma fase em que muita coisa é falta de... A gente não pode ser injusto. Tem Sim. bad, eu passei uma bad. Eu passei uma bad com minha mãe, 72 dias, entubada no hospital da Unimed, quase morreu. E ali eu fiquei ruim. Mas eu não fiquei ruim isolado. Por isso no Covid, né? Por isso eu tenho propriedade para falar. Porque eu estava ruim, mas eu estava com a cara na rua. E as pessoas olhavam para mim e percebiam que era mais chegada, que eu não estava bem. Então eu fiquei mal,
fiquei muito mal, fiquei com o coração muito ansioso, muito apreensivo, depressivo, a minha mente, eu não encontrava vontade de fazer nada, eu fiquei paralisado. Então foi uma luta que eu precisei me encontrar comigo mesmo, sabendo que eu tinha que reagir. Então chega horas na vida de uma pessoa, Matheus, que por mais que ela quer também, é difícil, trava, parece que tem um freio de mão puxado. E a essas eu digo, quem vai conseguir é você. Você se move. O problema é que as pessoas ficam esperando a ajuda de Deus para tomar certas atitudes na vida. Mas a ajuda vem só quando você toma uma atitude. Tem gente que está esperando uma ajuda para se posicionar. Deus está esperando uma posição para te ajudar. Então, posicione-se, saia, mova-se e a ajuda vai vir. Não fique esperando. Eu vou largar esse vício, Deus me ajuda a largar. Eu vou largar essa depressão, Deus me ajuda a largar. A ajuda vem depois de uma posição, depois de um movimento, depois de uma direção. É assim que eu acredito. E não há um clamor que ele esconda o ouvido. Não há uma súplica que ele encolha os braços. A palavra diz que as mãos dele estão prontas para arrancar, não importa do lago, do lamaçal, da dor, do sofrimento que você esteja, se você estende a mão, ele te pega, te ergue e te coloca de pé. Eu não consigo erguer a mão. Grita, clama, chama, que ele vai te ajudar. Ou seja, tem que ter uma ação, tem que ter um movimento. Você tem que dizer que precisa. E ele vem, aparece e te ajuda. Então, a ajuda vem depois de uma posição. Para de querer ajuda antes. Primeiro se posiciona e depois a ajuda vem. Forte, tomar uma posição, né? Depois as coisas fluem. Que muitas pessoas esperam fluir, né? As coisas de Deus. Cara, isso é... Vamos botar um ponto aqui. A maioria dos cristãos, né? A maioria, de todos nós, né? Não, eu vou esperar, Deus vai fazer por mim, Deus vai acontecer. Isso aí. Só se move depois que tem um mapa, só se move depois que tem... E que você vê que com Deus não é assim, né? As coisas mais incríveis que as pessoas vivem em Deus e na vida são aquelas coisas que você caminha... Sem ver nada. Sem ver nada. Mesma coisa é o povo de Israel, assim como você deu um exemplo. Todo mundo. E esse é o gostoso, quando você se encontra com uma coisa que você só deseja, mas você não vê. Você deseja, aquilo queima dentro de você. Malucos, forte demais. E você vai na final do Mundial? Vou. Querendo Deus. Fiquei zangado que não fui nessa Libertadores. Tava. E os meus amigos tocaram a taça, entraram no campo. Mentira. Me mandando vídeos da pulseirinha. Você estaria junto lá. E eu estaria junto. Perdi o meu VIP. Da última vez que o Flamengo ganhou, teve essa oportunidade de entrar com a taça? Cara, eu tive... Não, lá porque foi em Lima, no Peru, né, em 2019, e eu tinha um voo de conexão e tive que esperar o time chegar no Rio. Foi uma experiência que eu busquei bacana. Porque eu já tinha a camisa autografada. Eu tenho a camisa autografada de 2019 de todos os jogadores, Jorge Jesus, Gabigol, Bruno Henrique, todo mundo, Arrascaeta, todo mundo. E eu tenho, ela tá pendurada lá no meu escritório, quem conhece sabe. E foi uma experiência única, porque tinha 38 anos que a gente não ganhava o título. Então, aquilo ali foi... A gente pode ganhar qualquer outra Libertadores, como a gente acabou de ganhar uma, mas nunca vai ser igual àquela. Estar lá é uma experiência que eu carrego para a vida inteira, que foi algo que marcou minha vida. Então, cada uma tem uma experiência, mas essa eu curti numa vibe massa, foi muito legal também, porque eu me dediquei ao meu país, me dediquei a uma luta, a uma bandeira, né? Então isso aí é bacana. O Flamengo é minha paixão, o Brasil é o meu amor e eu fui nessa... Porque eu sou intenso, cara. Eu tô numa coisa. Eu não largo pela metade, eu não... Eu vou viver aquilo ali. Então, você se entrega igual você se entregou, né? A tudo. Eu vou me entregar aquilo ali. E agora vamos esperar para ver se é campeão do mundo. Já pensou? Meu Deus. Aí esquece. O Flamengo... Aqui, ó. Ser Flamengo é bom demais, mano. Ser Flamengo é bom demais. E eu sou Flamengo raiz, e você sabe que tem um jogo agora no domingo, final, né? Tipo final. Vasco e Ituano. Eu perdi tempo vendo isso, mano. Eu não vejo isso, mano. Vasco e Ituano. Eu não sei nem o que é Vasco, mano. Esses caras acham que é rival, que é isso, que é aquilo, né? É porque se perder, fica na Série B. Vai ficar na Série B, pai. Você acha que perde? Tomara. Você já viu aquele meme do Dragon Ball, né? Todos o negócio do Gamegame. Batendo a espada lá pra... Também tem um da espada também. Todo mundo torcendo pro Vasco se lascar. Coitado do Vasco, né, rapaz? É fase, são fases.
E eu já vivi, cara, Maracanã com 165 mil pessoas, geral, tomava mijada, né? Os caras mijavam na sacola lá em cima e jogavam na geral. Às vezes a pessoa hoje me vê num camarote, às vezes a pessoa me vê numa concentração do Clube do Flamengo, mas não imagina que eu tenho uma história com esse clube, que eu já sofri pra caramba dentro de Maracanã, que eu já desci a Serra Grajaú, Jacarepaguá, para descer o Morro do Macaco, em cima de um ônibus com a bandeira da Jovem esticada e eu lá em cima. Ou seja, tem uma história com esse clube, tem uma história com esse time. Não sou flamenguista de agora, não, pô. E você gosta de história, né? Eu gosto de história, eu gosto de resenha e eu tenho muita história. Tenho muita história com esse clube, com esse time, que é minha paixão, eu gosto. E meu pai era botafoguense, minha mãe fluminense, e eu nasci Flamengo. Porque Flamengo é uma coisa que nasce, cara. Chega uma hora que vira uma chave, que não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém que tira da cabeça daquele menino que ele é Flamengo e acabou. É uma coisa impressionante, sem ganhar título, sem nada. Hoje o menino se dizer Flamengo, beleza. Mas, pô, não tinha nada, irmão, não ganhava nada, aquela coisa. E é uma coisa bacana. Torcer é bacana. Dizem que não se discute política, futebol, religião, mas, na verdade, são as três coisas que mais motivam, que são apaixonantes, porque essa torcida, essa coisa que envolve. Você não pode fazer besteira. Tem um lado, né? Essa coisa do lado é muito bom. E se as pessoas não sabem que você tem um lado, você é ruim demais, cara. Se as pessoas não conhecem o seu lado, você é horrível. A mulher samaritana, ela tinha 5... casamentos. E o que ela estava não era dela. Jesus olha para ela e diz assim, você já teve 5 e o que você está não é seu. Que mulher é essa? Uma mulher da vida, irmão. Uma mulher... Hoje, você colocaria para trabalhar? Você acha que Tainara deixaria trabalhar lá na sua casa, limpando a sua casa? Uma mulher que já teve 5 maridos e o que ela está não é dela? Hoje, 2030 anos depois, quase. Não deixa. Não. E agora imagina aquela mulher na sociedade, a samaritana, todo mundo olhando para ela e dizendo, aquela ali é Kenga. Aquela ali não deixa perto do teu marido, não. E essa mulher volta à cidade. Essa mesma mulher volta à cidade e diz, eu encontrei um homem que eu quero que vocês ouçam. E uma cidade inteira foi até o poço para ouvir o que aquele cara tinha a dizer. Sabe por quê? Por causa do que ela disse. Quem levou todo mundo para o poço para ouvir Jesus foi ela. Agora, como uma mulher que tem uma mancha na sociedade tão grande, consegue influenciar tantas pessoas. Você nunca parou para pensar nisso? Você que está em casa aí me ouvindo e me vendo. Para pensar na força, na carga, na energia que essa mulher tem, na história que essa mulher tem, que todo mundo sabia que ela não era flor que se cheirava, mas quando ela abriu a boca, todo mundo a seguiu para ir. E ela levou até Jesus mais gente do que os discípulos em 3 anos não conseguiram levar. Os caras andaram sobre as águas, os caras viram multiplicação de pão, os caras viram tudo, mas não conseguiram ter uma energia de trazer uma cidade para ouvir Jesus, como aquela mulher trouxe. Sabe por quê? Porque ela tinha uma coisa, lado. Ela era samaritana. Podiam olhar para ela e dizer, ela já teve 5 maridos, que o que ela tá não é dela. Mas ela é samaritana, irmão. Ela defende, o que ela acredita, ela morre defendendo. Então, se ela está falando que tem alguém que tem um papo reto, que está com umas ideias e que a gente precisa ouvir, não me interessa a vida matrimonial dela, conjugal dela, o que ela entende de relacionamento. O que ela entende de ser samaritana, eu respeito, então eu a sigo para ouvir o que ela está ouvindo, dizendo que vale a pena ser ouvido. E é isso que faz com que tanta gente se mova, irmão. Ter lado. Na política tem lado, para time de futebol tem lado, na religião tem lado, irmão. Você ama Deus, então diga que ama. Você ama Jesus, então diga que ama. Não tenha vergonha, não se esconda, não tenha medo de mostrar sua fé numa faculdade, aonde você tem. Eu não estou falando de vida santa. O problema é que hoje as pessoas querem mostrar a sua santidade. Eu não estou aqui para você mostrar a sua, não. Mostra daquele que tem e que realmente é e que realmente faz. Jesus. Não precisa mostrar a sua, não. Você mostra os seus defeitos e deixa que a força, o poder e a grandeza dele se aperfeiçoa na sua e na minha pequenez. E as pessoas vejam que em nós repousa um brilho, uma luz, uma essência, algo diferente, que mesmo quando a gente faz merda, ele está ali para nos ajudar e nos colocar no lugar, nos reconstruir, nos colocar de novo no trilho. Então esse é o evangelho, é ter lado. E Deus se amarra em quem tem lado, seja quente ou seja frio, mas morno eu te vomito. Se você é santo, santifique-se mais. Se é ímpio, pratique mais impiedade, peque mais, mas decida, cara.
Para de ficar com essa coisinha. Então, o futebol, a política, a religião, essa coisa de lado mexe comigo. Eu quero que as pessoas saibam. Futebol, qual é o time do Júnior? Todo mundo sabe. Política, qual é o lado do Júnior? Todo mundo sabe. Religião, qual é o lado do Júnior? Todo mundo sabe. Você tem que se fazer essa pergunta. Todo mundo tem que se fazer essa pergunta. Em tudo na vida, qual é o lado do cara? Se posiciona. Não é entrar em dividida desnecessária. Não é tentar ficar arrumando confusão. É se posicionar. A única coisa que você tem que fazer, em tudo na vida, a mulher samaritana deixa um segredo. Eu sou samaritana. É igual diziam de Magno. Pô, Magno casou, largou a mulher. Eu falei, eu não estou arrumando marido. Eu tenho mulher. Ah, mas o cara fala de família e de não sei o que, ele não é referência espiritual. Eu falei, eu tenho um líder espiritual, chama Oswaldo Marvila. Eu não estou buscando um líder espiritual, eu estou buscando alguém que naquilo que se propõe a fazer, faz bem feito, que é ser uma voz no Senado Federal. E é por isso que eu o apoio, porque eu acredito na sua voz. Então, por isso me dediquei, por ele ser uma voz. E por ele ser essa voz, ele teve o meu apoio, o seu e de tantos no povo do capixaba que o elegeu senador da República. Por quê? Porque ele sempre teve lado. Sempre teve uma bandeira. Não tinha carga política, não tinha dinheiro político, não tinha alianças políticas, tinha 74 prefeitos do Estado do Espírito Santo contra ele, uma esquerda implícita, prova disso que está aí, e dentro do nosso Estado forte a beça, e ganhamos uma eleição. Por quê? Porque um cara se posicionou e teve lado. E com esse lado, foi até o final e virou senador da República mais uma vez. Então, qual é a verdade que eu aprendo, irmão? Bora ter lado. Bora dizer para que veio. Mesmo sendo pequeno, médio ou grande, parte para cima e vamos que vamos. Podcast bom, hein, pai? Gostou? Bom, bom, né? Umas resenhas boas, né, Tainá? Papo bom. Papo reto, papo reto. Quer um copinho de Coca-Cola? Não, Zero? Tô de boa. Tomou um Red hoje? Tô precisando, pai. Gosta, né? Gosto de um Red Bull, gente. Meu Deus. E lançaram um sabor agora. Você já tomou o novo? Qual? Pêssego com morango. Não tomei. Mano do céu. Aquilo, na campanha eu tomava uns 10, 11 Red Bull. Cara, essa campanha foi muito massa. Eu tenho uns vídeos irados. Eu na chuva com o Magno. E Magno ficou doido comigo, mano. Porque eu sou muito voroçado, eu sou muito doido, essa energia. E, cara, aqui deixo meu salve, meu agradecimento às filhas do Magno. Cara, Carla Malta, Maguinha Malta, um time. As meninas partiram para cima, não tinha uma experiência política. Foi uma campanha assim tão maneira. Do coração. Cara, tão da alma, tão família. Cara, que coisa, que experiência que eu trago pra vida. E é por isso que a gente tem que se dedicar. Eu falo arrepio. É por isso que quando você vê um trem, mano, entra dentro dele, vê uma piscina, pula nela. Vê uma chuva, se molha. Nós estamos num tempo de chuva, tá chovendo no Espírito Santo. Esses dias eu falei para um amigo, o cara querendo viver, o que eu faço para ter uma experiência louca? Eu queria viver uma experiência louca. Eu falei, você já tomou um banho de chuva, tanto de roupa? Ele, não. Eu falei, cara, você nunca tomou um banho de chuva, irmão. Você nunca pegou todo arrumadinho, abriu e deixou a chuva te lavar, seu tênis, sua calça, sua roupa toda, e você dançou na chuva? Não. Então vai dançar, vai sentir a chuva batendo no seu corpo, você viver uma sinergia louca para você entender o que é vida. Porque a vida é isso. O cara nunca tomou um banho de chuva, o menino não pode ver um ventinho que gripa e vai viver vida. Ah, vai tomar um banho de chuva, irmão, vai mergulhar num mar agitado, vai entrar num mar, igual lá na Praia da Macumba, no Rio de Janeiro, eu de stand-up surfando. Os caras, você é doido, irmão? Olha o tamanho do mar. Eu falei, é assim que é bom de entrar, ué. Mas você não sabe direito, mas vou aprender no mar ruim, vou aprender em mar bom. Entrei pra dentro e toma caixote, bebe água, stand-up e vai isso. E hoje surfa. A vida é assim, pai. Se você não sentir, vai pular do maior bang jump do mundo, como? Com medo, tremendo. Mas vai pular, vai. Por quê? Porque eu sei o que é que sente 3 segundos antes, 2 segundos antes, 1 segundo, quando cai, quando vai. Pô, ninguém arranca de mim. Então, é um negócio que você tem que ser intenso. O que você define a vida? Intensidade, pô. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. O que é fidelidade? É intensidade. Seja intenso aquilo que você acredita. A aliança que você firmou. Quanto mais intenso você for, ser fiel no pouco e sobre o muito, eu te colocarei. Quando você é intenso, mesmo tendo pouco, uma mão te honra. Alguém te projeta, alguém te enxerga, alguém te vê. Pô, que cara diferente, que cara intenso, que cara pra cima, que cara que tem uma energia. Vem cá, deixa eu promover ele. Então,
intensidade em tudo que se for fazer. Parte pra cima, pô. Para dessa coisa e experimenta. Ah, mas você é intenso em quê? Na chuva. Aproveita que tá chovendo e vai tomar um banho de chuva. No que tiver na sua mão, né? Pula dentro dessa piscina pra aprender a nadar, rapaz. É uma mãezada que vai ensinar os meninos que quer botar professor de natação. Vai me ensinar a nadar, me empurraram dentro da piscina, eu comecei a beber água, se bater quando eu... Não, mentira, não. E de repente os pés começaram a balançar, a mão começou a balançar e eu aprendi primeiro a ficar com a cabeça pra cima. Ninguém que aprendeu a nadar, parceiro, aprende nadando de costa, borboleta, de peito, não. Primeiro, aprende a ficar com a cabecinha para fora d'água. Você não tá querendo nem entrar na água, então entra na água, fica com a cabecinha para fora para depois nadar. Aí você vai se acostumando. Aí depois eu atravessava a piscina do iate no mergulho. Aí me especializei. Esse é o problema. A intensidade. Aí a intensidade vai te levando para outros níveis. Igual fazendo aula de tiro, o cara falou, não, eu tenho vários cursos. Eu falei, irmão, você tem curso para de cima do helicóptero já chegar atirando? Ele falou, não. Eu falei, é esse curso que eu quero. Ele falou, não, eu tenho de moto, de carro. Eu falei, não, de helicóptero, pai. Descer, dar corda no rapel, cabeça pra baixo, pá, igual o SEAL, assim, louco. É isso que eu quero. Mas você é SEAL? Não sou, mas eu quero viver essa experiência. Eu quero saber o que é isso. Olha que loucura. Então, isso vai te dando gatilho, vai te dando experiência, você vai se relacionando, vai absorvendo isso tudo, mas isso tem que ter coragem, você tem que ir pra cima. Eu sou contra a bicicleta de rodinha. Eu sou contra essas coisas de menino que quer botar o dedo na tomada e a mãe não deixa. Deixa ele botar o dedo na tomada, deixa ele tomar um choque para ele aprender que ali não tem que botar mais o dedo. Então, umas crianças sem cicatriz. Mas o que destrava a coragem, você acredita? Porrada. Porque o medo, ele é aquela... Por que as pessoas têm medo? Porque elas são protegidas. Porque elas passam a sua vida toda... As pessoas dramatizam o erro. As pessoas transformam a falha numa coisa tão grande que as pessoas têm medo de falhar e por isso não tentam, por isso se lascam, porque se celebra a falha como se ela fosse uma coisa assustadora, gigante, quando na verdade a falha nada mais é do que a escola preparatória para o sucesso. Não tem outra conversa. Se você não experimentar o fracasso, você não encontra o sucesso. Se você não experimentar a derrota, você não sabe o que é um sabor de uma vitória. Se você não passar fome, você não sabe o quão importante é o sabor de uma comida na boca. Se você não tiver sede, você não sabe quão bem faz uma água. Então, o que eu acredito é que esse medo é instaurado em nós quando nós não nos permitimos viver o extraordinário, viver a coisa para quebrar a cara. Então, quebra a cara. Porque uma hora você vai perceber que você caiu, é igual skate, é igual patins, é igual tudo que você for fazer, qualquer esporte que você for fazer. E eu já fiz isso tudo. Você não sabe fazer, mas você só vai aprender depois que você cai. Você se machuca, você levanta, você aprende. Ó, o movimento aqui eu não posso, né? Matheus tira onda de skate, foi uma desses skates, esse dia pegou, deu um ollie flip lá, deu um kick flip. Eu falei, meu Deus, esse cara gordo dando kick flip. E eu lembro quando eu era moleque, tomava skateada na canela. Nossa, e você muito. Também? Quantas skateadas? Nossa, você muito. Chegar ali gordão, casado, pá, tiozão, pra chegar ali na praça e dar um kickflip daquele no skate, você teve que, quando era moleque, tomar porrada. E quantos moleques lá não queria tomar porrada e não fazia a manobra? Então, irmão, ou você tá disposto a marcar a canela com skate, ou você não desce pro play pra brincar. Então fica aí no seu mundinho de Bob. Então, essa paternidade que protege, essa esposa que protege o marido, esse marido que protege a esposa, que não quer que ela viva, que não quer que tenha as experiências, que não quer que a mulher quebre a cara, não quer que lide com a rejeição, que lide com relacionamentos frustrantes, com traição, com gente falando mal pelas costas, qualquer coisa se abate. É isso. Você tem que viver a experiência, você tem que ser traído, você tem que ser enganado, você tem que ser apunhalado pelas costas, você tem que andar em lama, você tem que experimentar isso para você saber o que é vida. Senão você nunca vai aprender. A prova disso é o Cristo, que viveu e passou por isso tudo em vida, traído, humilhado, negado, abandonado, largado para trás. E aí, para quê? Para nos ensinar a lição, irmão. Qual é a lição? Vive a vida, irmão, porque senão você não vai conseguir chegar lá. Tá massa, hein? Essa ideia é boa, hein? Que isso, hein, pai? Tá na sua mão fazer uns cortes massa aí. Corte brilha. Rápido, não, chega que... Se você não trabalhar com isso, né, Tanara? Hein? Corte rápido, Tramontina. Rapaz, se um homem não trabalhar com uns negócios desses, né, Tanara? Não, dá pra fazer muita coisa.
Me fala uma coisa, como era a sua onda quando você fumava maconha? Nossa, pai. Aí, ó. Como é que você ficava quando você era doidão? Pra quem Pô, não você sabe... sabe qual que é a onda. Eu sei, Tainara sabe, é tudo ex-maconheiro. Misericórdia. Rapaz, Mas uma coisa não se limpou, né? Fala pra mim, pai, como que você ficava quando você fumava ficava doidão? Você De ficava boa. filosofando, viajando? Filosofando, né? Filosofando. Frutos, vários negócios foram frutos do... Fruto da vibe do bad, né? Naquela larica, naquela fome louca, Comendo vontade igual... de comer um doce, de dar risada. Que troço doido, né, mano? Ih, que loucura, né? Que é história, né? É história, tem que ter. Eu nessa aí usei tudo que você possa pensar na vida. Meu Deus do céu, usava tudo. Eles me davam tudo, eu tomava, lançaram balinha, eu falei, me dê. Lançaram doce, me dê. Aí como você ficava, né, Zona? Louco, mano. Mais filosofava não, né? Filosofava. Mais centrado. Loucão centrado. Tomava uma garrafa de Zé Cuervo, de tequila, cheirava 20, 30 gramas de pó e ficava lá, ó. Para. Tó, de boa. E neguinho morrendo e eu tranquilão nas ideias e tal. Sempre Rangendo dente. Não, mas de boa. Não ficava... Louco, de batendo. Louco de perder o razão. controle daquilo que eu... Louco na viagem. Tipo, a mente, mas não mostrando a loucura, né? Mas a onda melhor é de cara. Tem gente que olha pra mim e diz... Esses dias eu fui assistir um jogo aí com um milionário aí, e o cara bebendo, aquela coisa feia. O cara é feio, mano. Aí Fora de si. Depois virou pra mim, cara, você se divertiu, você zoou, você conhece todo mundo, você entra em tudo que é lugar, você brinca, você fez, você não botou uma gota de álcool na boca, cara. O que você tem? Eu falei, eu me encontrei, irmão. Eu descobri dentro de mim aquilo que eu preciso para me ativar. E o que eu preciso para me ativar não está no álcool, não está fora, está dentro de mim. Eu descobri isso dentro de mim. Então, eu vou lá, do mesmo jeito que você é ativado quando coloca uma coisa para dentro, eu sou ativado quando pego aquilo que está para dentro e boto para fora. E eu consigo ver que aquilo que está dentro de mim vai causando efeito nas pessoas. E o que com o que meu é? jeito, que eu chego, que a minha energia, que eu recebo um sorriso de quem não está acostumado a sorrir, recebo gentileza de quem não está acostumado a ser gentil, recebo presente de quem não está acostumado a dar presente, recebo das pessoas facilidade para pessoas que estão acostumadas a bloquear. Pô, aquilo vai crescendo dentro de mim. Um segurança que a ordem do cara é ninguém passa aqui. Aí tá lá na porta do Luva de Pedreiro. Fui lá ver o jogo do Corinthians e do Flamengo lá na Arena Itaquera. Um camarote, pum, caiu no meu colo. Fui. Quando cheguei lá, era o camarote do Corinthians. Eu falei, irmão, você é louco? Você me chamou pra ver o jogo aqui do Flamengo no camarote do Corinthians? Ô, mano, você falou, arruma um camarote na minha cabeça, eu não me liguei, foi mal. Falei, vamos lá. Cheguei lá, quando eu fui ver, mano, eu tava em todos os camarotes do negócio. Porque uma energia dentro de mim, que vai contagiando, e contagia quem? Não é só o jogador, não é só o Marcos Braz, vice-presidente, não é o Landim só no hotel, não é o Dorival que eu encontrei e fiz uma resenha, não, é o segurança que está na porta do elevador dizendo quem sobe, quem não sobe, que toca naquela energia, que toca naquela vibe, e quando todo mundo vai embora, vira para mim e diz assim, ó, o Luva de Pedreiro está no camarote 629, vai lá. Falei, os caras não vão deixar entrar não, fala com o Guilherme que está na porta, que fui eu que falei, que ele vai deixar você entrar lá. Falei, será, mano? Fui. Cheguei lá, falei, fulano, pá a senha. Ele, entra pra dentro. Mano, eu cheguei, entrei dentro do camarote, tava Luva de Pedreiro, e tava um monte desses MC famosos, estourado. Eu não conheço, não sei quem é, mas tudo estourado. Depois o cara falou comigo, foi me mostrando, 9 milhões de seguidores, 10 milhões de seguidores, mas eu queria uma resenha com o Luva. E fui lá, peguei o Luva, botei, gravei, ou seja, e saí dali com um momento. Que é mais fácil ver o presidente da República do que estar com Luva de Pedreiro. Que o moleque é uma celebridade, uma sumidade, um moleque é estourado. Você me vê aí, quem encontra um moleque? Difícil. E eu tive no camarote com o moleque. Por quê? Por causa da energia que estava dentro, que não é produzida pelo álcool, que não é produzida por nada, mas que é conectada com quem é humano, com quem está no corre, tanto de quem é o segurança do elevador, a quem está lá em cima,
sendo o dono do camarote. Então eu aprendi isso com a vida e isso para mim é a beleza dela. Então se eu tiver que ter um trem para me ativar isso, não tem graça. Eu gosto de saber que isso nasce de dentro de mim porque eu me encontrei com aquilo que Deus me deu. E quando você se encontra, irmão, com as ferramentas que Deus deu a cada um individual, porque cada um tem uma ferramenta. Você vai para um pedreiro, você vai para um mecânico, igual eu já trabalhei em oficina. Tem várias chave 10, mas o mecânico tem a chave 10 que é dele. Não, essa aqui é a minha chave, porque ele sabe o jeito de pegar nela, ele gosta daquele jeito. Então, cada um tem as suas ferramentas. E Papai do Céu deu as ferramentas para cada um. Então, o que é o TEM? É você identificar e ativar as ferramentas que existem em você para você conquistar aquilo que você tanto sonha. E é isso que eu descobri na minha vida. Que essas ferramentas, uma vez usadas, eu consigo consertar qualquer coisa que está quebrada, consigo chegar onde eu quero e construir qualquer coisa a partir do zero. Então, se todo mundo conseguir se encontrar com essas ferramentas e começar a usar e a praticar, dá certo. Pronto. Treinamento de excelência da mente é para isso. Caramba. Ah, papai! Vamos que vamos. Brilhou, hein? Chega, né, pai? Já deu. Vamos para outro. Mas aqui, vai vir mais vezes aqui, né? Agora eu não sei, agora eu vou ficar famoso, vou estourar. Agora, né? Depende de como. Bota o cash, né? Quem teve perto até agora aproveitou, né? É o que eu costumo dizer, aproveita a presença. Aproveite. É importante isso, às vezes a gente não aproveita, né? Verdade. Quantas pessoas passam perto de você hoje, te ignoram, Nossa, não estão nem aí pra você, e vão um dia sonhar em tomar um café com você e não vão poder. Aí depois vão te chamar de prego, Vacilão. Depois vão dizer que você cresceu, que você é soberbo, mas tiveram a oportunidade de estar com você e não quiseram. Por quê? Porque você não tinha nada para oferecer. Aí depois que você desponta e cresce, aí você é exaltado, prego, soberbo, mas não é. Mas quando você estava ali, acessível, ninguém te procurou. Aí depois que você cresce, aí papai, esquece. Ou você tá juntinho aqui, esquece. Quando ninguém quer, ou depois que a arca flutua, pai, você bebe água, você ninguém tá dentro dela. Tamo junto, pai. Tamo junto. Deus abençoe sua vida. E que história, mano. Que podcast é esse, hein? Esse aqui tem que soltar pra compartilhar. Tem que rodar tráfego. Tem que... Nossa, pai. Mas aqui, Deus abençoe sua vida e feliz, mano. Feliz mais uma vez poder estar junto, trocando ideia, pegando essas informações, conhecimento. Meu Deus do céu. E compartilhando as boas novas, né? É isso aí. Tem que fazer o mexer, né? É isso aí. Tamo junto. E, cara, do último podcast eu te perguntei. Eu sempre faço 2 perguntas. Né? Se você pudesse dar uma orientação para as pessoas que estão assistindo esse podcast, uma mensagem. A orientação, a mensagem é: aguarde, acompanhe as minhas redes sociais, que em breve eu vou botar uma rasta para cima para você clicar, prepara o seu cartão de crédito para você comprar, porque eu vou vender, não vai ser de graça, e você vai poder alcançar níveis extraordinários para sua vida. Então, o conselho que eu vou dar para você é esse: começa a juntar dinheiro que o papai tá chegando. A segunda, aí ó, ouviu, né? Ponto. E a segunda é: definir a sua vida numa frase. Ah, não se define, pai. Quem se define se limita, irmão. Eu jamais vou querer definir a minha vida. Eu jamais vou querer viver com uma ideia de que o meu nome já me irrita. O seu nome deveria te irritar. Porque você carrega um nome que você não escolheu, que alguém escolheu por você. Alguém... Não, você já é outro, José do Brasil. Não interessa, mas o meu nome é José, porque o meu pai se chamava José e teve 4 mulheres e quis colocar o meu nome, ou seja, eu sou a carga emocional de alguém. O meu nome vem por causa de alguém. Então você já é definido desde o seu nascimento. O seu nome já te define. Mateus. Você não é Mateus porque quis ser Mateus. Você é Mateus porque o seu pai e a sua mãe entenderam que você deveria se chamar Mateus. E esse papo é um papo adulto, é um papo de gente que está com o nível lá em cima, porque eu quero ensinar você a tirar essa disruptura do seu nome que te acompanha para você entender que a vida é muito mais do que um nome apenas, do que um rótulo, do que um momento, porque você não é, você está.
Você não é Mateus. Você até hoje esteve sendo Mateus. O dia que você aprender a ser senhor da sua própria vida, a criar o seu próprio nome, a sua própria história, e não seguir a história que alguém criou para você, te dando um nome. E é por isso que o pai e a mãe se frustram tanto quando percebe que o Mateus, o João, o Jorge, a Tainara, as pessoas se distanciam da ideia que elas construíram quando geraram um filho, para que eles fossem a continuidade de si, quando na verdade não é, porque cada um é a sua própria essência, a sua própria beleza, a sua própria vida. Então, as suas duas perguntas é essa. A primeira, guarda o dinheiro, e a segunda, o que se define se limita e quem é limitado não conquista. Um beijo. Tamo junto, até o próximo podcast. Beijo, é nóis.